Bom, então vamos aqui dar início à nossa apresentação, né, da planilha que eu estava elaborando, né, para o nosso estudo de viabilidade financeira. Vou dividir essa apresentação em duas partes. A primeira que vai ser essa parte de como manusear a planilha, de onde acrescentar os dados, quais dados mudar, né, como fazer a análise dos dados, né? E uma outra parte seria como funciona a planilha, né? O que está oculto, né? As fórmulas, como que eu defini tal coisa, outra coisa, tudo aquilo que está oculto nessa apresentação. Então, vamos iniciar aqui a nossa planilha, né? Então, começar. Então, aqui nessa primeira página, né, é sobre o terreno. Como exemplo, vamos analisar o terreno 4, né? O terreno 4 lá da nossa planilha, lá do nosso drive, né? De fichas de terreno, né? O terreno 4, que óbvio, é aonde? Na Dona Augusta. Então aqui, localização, Rua Edgar Gonçalves. Aqui é só preencher, né, as informações mesmo. Bairro Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo. CEP. CEP não sei. É só para questão de informação mesmo. Então vamos avançar. Aqui vamos incluir agora os índices do terreno. A área do terreno, 2.165,61 metros quadrados. Coeficiente de aproveitamento, 7. Perfeito. Taxa de ocupação, 60. Tá ótimo. Gabarito, 18 pavimentos. E a zona, ZOP 1, só para questão de informação. Então, até isso, preenchemos, né, os dados do nosso terreno. Vamos avançar. Aí aqui vem a composição do nosso empreendimento. O que estamos pensando, né, como queremos o nosso empreendimento. Então, podemos acrescentar aqui de 0 a 3 subsolos. Vamos ter subsolos? Não vamos? Aqui vou colocar 2 para darmos prosseguimento à nossa apresentação e nosso estudo, né? Então, aqui o térreo. O térreo temos duas opções para o térreo. O térreo vai ser loja comercial ou vai ter garagem no térreo? Então, vai ter loja comercial? Sim, vamos fazer com loja comercial. Vamos fazer um empreendimento misto, né? Comercial e residencial, né? Vamos ter garagem no térreo? Não, vamos deixar só a garagem só no subsolo, vai ser suficiente para a gente, né? De acordo com a nossa análise. Garagem acima do pavimento térreo, vai ter? Queremos garagem acima do pavimento térreo? Não, vamos deixar 0 garagem acima do pavimento térreo. Então aqui vai vir pavimentos tipos. Então o que acontece? Esse pavimento tipo. Nós temos o nosso gabarito, né, que é dado pelos índices, né? O nosso gabarito aqui nesse exemplo é 18. Então o gabarito é a partir do térreo até o último pavimento habitável. Então, a partir do térreo a gente já colocou que o térreo vai ter sala comercial. Então já comeu ali um pavimento. Então agora restam 17 pavimentos para a gente. Então vamos colocar 17 pavimentos tipo. Ah não, vamos colocar aqui um exemplo. Vamos colocar garagem acima do térreo. Vamos colocar 2 pavimentos de garagem. Então aqui já mudou, porque eu não posso ter mais 17 pavimentos tipos. Porque se o máximo é 18 e eu tenho um térreo e 2 garagens acima do térreo, então o máximo agora são 15. Então, ok, 15 pavimentos. Show? Mas como nós não queremos garagem acima do térreo, vamos deixar com 17 pavimentos tipos. E no térreo, sala comercial e 2 subsolos para baixo. Continuando a nossa planilha, aqui vamos ter opções de metragens para os apartamentos, né? Nós temos a área do terreno, nós temos a quantidade de coeficiente de aproveitamento que podemos. Então, multiplicando esses dois, sabemos que dá a área máxima de construção, a área máxima que a gente pode construir. Pegando essa área máxima
e dividindo pela quantidade de pavimentos que vamos ter, né? Nesse caso, vamos ter 17 pavimentos tipos e um pavimento de área comercial, então vamos ter 17 pavimentos, sendo que o subsolo não entra no coeficiente de aproveitamento, nós vamos ter 18 pavimentos. Então, nós vamos pegar essa área máxima de construção e dividir por 18. Dividindo por 18, nós vamos ter uma área máxima por pavimento. Essa área máxima por pavimento, né, por alto, peguei ela e dividi ela para cada área de apartamento, para cada tipo possível. E aí, nos retornou a quantidade de apartamentos por andar. Então, para essa área que eu posso ter por andar, se eu colocar apartamentos de 70 metros quadrados, eu consigo colocar 10 apartamentos de 70 metros quadrados. Agora não, eu quero colocar apartamentos de 250 metros quadrados. Então eu consigo colocar 3. Né? Mas ainda sobra um pouco dessa área. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa área que sobrou, né? Porque, por exemplo, eu coloquei 3 apartamentos de 200 metros quadrados, mas nessa área eu não consigo colocar mais um de 200 metros quadrados. Então sobrou 157. Então ele vai procurar aqui, nesses tipos de área, qual a maior área que eu consigo incluir aqui um outro tipo de apartamento. Então ele retornou aqui para a gente um apartamento de 150 metros quadrados. Então aqui nós vamos escolher qual é a metragem desejada do apartamento principal. Então vamos colocar como apartamento principal esse apartamento de 110 metros quadrados. Então, apartamento de 110 metros quadrados, vamos poder ter 6 unidades por andar de 110 metros quadrados e ainda vamos poder ter mais um apartamento de 90 metros quadrados por andar. Entendeu? Então, vamos agora para o térreo. No térreo, então acabamos ali a parte de apartamentos. Aqui é a questão do térreo. No térreo, nós temos essa área máxima, né, que é o que eu acabei de comentar, qualquer área que a gente pode ter por pavimento. Então, com essa área máxima no térreo, e sem garagem no térreo, nós falamos que não vamos ter garagem no térreo. Mas se a gente voltar lá e colocar garagem no térreo, sim, ele vai perguntar qual que é a área de garagem que você quer no térreo. Então, colocando uma área aqui, ele vai retornar a área que sobra. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 757 metros quadrados no térreo. Vamos colocar 300 metros de área para garagem. Então, essa área que sobra, né, 457, ele vai pegar essa área e vai dividir por essas áreas de loja, para retornar quantas lojas eu consigo colocar no térreo. Como nós não temos garagem no térreo, nós podemos usar toda essa área do térreo para locação de loja. Então, podemos colocar 7 lojas de 100 metros quadrados, 2 lojas de 300, só que como o mesmo esquema de apartamento, ele consegue colocar 2 lojas de 300 e ainda sobra 157 metros quadrados, e ele consegue colocar uma loja de 157 metros quadrados. Entendeu? Aqui, por exemplo, sobrou 57 metros quadrados, mas ele retornou nenhuma a mais, então nenhuma loja a mais. Por quê? Porque a menor loja que a gente está colocando é de 100 metros quadrados. Essas metragens, tanto aqui nas lojas quanto aqui nos apartamentos, podemos modificar como quisermos. Entendeu? Mas eu coloquei aqui para a questão de apresentação e questão de análise. Podemos, depois, não, vamos colocar loja de 1000 metros quadrados? Vamos colocar loja de não sei quantos? De 600 metros quadrados? Vamos, podemos. Então aqui vamos escolher a loja de 300 metros quadrados, porque como loja principal, porque a gente vai poder ter 2 lojas de 300 metros quadrados e uma loja de 150 metros quadrados. Continuando nossa planilha. Aqui vamos ter um resumo do nosso empreendimento. Então, nós vamos ter 2 subsolos, vamos ter loja comercial, térreo vai ter loja comercial, aí aqui tem as áreas nos pavimentos, não vamos ter garagem, então 0, 0, não vamos ter garagem acima do térreo, então 0 metros quadrados, vamos ter 17 pavimentos tipos, sendo cada área,
a área de cada pavimento 842 e a área total 14.317. Vamos ter casa de máquina, reservatório, essas áreas. Tá vendo que está em verde? Não sei se vocês repararam ainda, mas toda célula em verde são as células que devemos modificar, que devemos acrescentar algum valor. E as células em cinza são as células que já têm a fórmula, que o Excel já traz para a gente o valor necessário, né? Já calcula para a gente. Então aqui para casa de máquinas e reservatório, podemos colocar a área que a gente imagina que seja suficiente. Eu coloquei 250 metros quadrados para cada. A casa de máquina e reservatório, considerando que ficam acima do último pavimento tipo, eles não contam no gabarito, por quê? Porque não é habitável. Então, nós temos aqui o térreo, mais 17 pavimentos tipos, 18 pavimentos, que seria o máximo, 18 pavimentos tipos. A casa de máquinas e reservatório que estão acima não entram porque não são habitáveis. Então, aqui tem a área de uso comum, que eu calculei, depois eu vou mostrar para vocês a fórmula que eu calculei ela. A área de uso comum é uma estimativa. De acordo com os slides do professor, seria uma estimativa de como que os outros empreendimentos ao redor calculam ela, a gente poderia tirar por base deles também. Aqui eu fiz um cálculo, né? Uma coisa que eu quero deixar, que eu quero frisar aqui. Analisam aqui comigo. No térreo, loja comercial, está dizendo que a área do pavimento é 842 metros quadrados. Mas se a gente voltar aqui, uma janela anterior, nós falamos que a área máxima do térreo é 757. Por que isso? O que eu fiz? Calculando essa área máxima aqui do térreo, é a área máxima que a gente calcula. O terreno vezes o coeficiente de aproveitamento dividido pelo número de pavimentos. Deu essa área máxima, 842 metros quadrados. Aqui, para dividir a quantidade de lojas, o que eu fiz? Eu tirei 10%. Aqui, lá no apartamento também, eu tirei 10%. Por quê? Seria os 10% de corredor, de área comum. E aí eu joguei essa área comum aqui. Entendeu? Para todos os pavimentos. Essa área comum já está para todo o empreendimento. Entendeu? Então, esses 10% que eu tirei aqui, porque se eu acrescentasse aqui, daria mais lojas, provavelmente em alguns lugares. Mas aí, como eu tirei 10%, que seria essa parte comum, a gente consegue colocar essas lojas com essas metragens escolhidas. Então, voltando aqui. Então, aqui ele vai dar a área total construída, 19.918,30 metros quadrados. Resumo das lojas comerciais. Vamos ter, do tipo 1, 300 metros quadrados, 2 unidades. E do tipo 2, 150 unidades. Dos apartamentos, para cada pavimento, nós vamos ter 6 unidades de 110 metros quadrados e uma de 90. E para o empreendimento total, vamos ter 102 unidades de 110 metros quadrados e 17 unidades de 90. Porque temos 17 pavimentos tipos. Show? Então, até aqui, a gente está analisando a composição do nosso empreendimento. Quantos pavimentos, qual a metragem, entendeu? E então a gente vai entrar agora na parte financeira, na parte da análise da bufunfa, do dinheiro, entendeu? Então, do custo, do lucro. Então, pode até perceber que eu dei uma mudada. Aqui a gente estava trabalhando com verde, aqui vamos trabalhar com azul, só para a questão de dinâmica da nossa planilha. Então, aqui podemos colocar o valor do CUB, né, da nossa região para a composição do custo direto. Então, o CUB, coloquei aqui, vamos deixar vamos deixar R$ 1.800 no metro quadrado do CUB, tá bom. Um médio padrão, alto padrão, médio alto, que é o que a gente está trabalhando, pode ser. E aqui o valor total do custo direto, né, que seria, entre aspas, o CUB vezes a área total construída. Uma informação, não fiz esse valor do custo direto sendo o CUB vezes a área total construída, porque cada pavimento tem um coeficiente do CUB, porque, por exemplo, o CUB ele dá para o pavimento tipo.
Só que eu não vou gastar o mesmo valor no metro quadrado que eu gasto no pavimento tipo para fazer a garagem, porque são menos materiais, são outras demandas, menos demandas. Então, tem uma norma, que acho que 12.721, que ela rege essa questão do orçamento. Então, ele trouxe para a gente alguns coeficientes. Então, eu vou mostrar depois na segunda parte também, mas fica de informação que esse cubo é multiplicado por essa área equivalente, né? Que é uma área equivalente para cálculo do cubo. Vocês vão entender melhor depois, mas fica essa informação como curiosidade. Então, resumindo, entre aspas, muitas aspas, 2, 3, 4, o custo direto é o cubo vezes a área construída. Continuando, custos indiretos. Aqui, custos diretos, eu coloquei alguns que eu na minha pesquisa eu encontrei. Custo administração central, custo local, mobilização e desmobilização, despesa financeira, riscos eventuais, mobilização de terra, projetos, elevadores, custo do terreno. Cada qual com sua porcentagem, exceto do terreno, que pode ser 2% do valor geral de venda, se eu não me engano, ou o preço definido, né? Que é o preço que o proprietário vai querer. Então vocês podem perceber que aqui a única célula que está em azul é a célula do valor do terreno, que eu coloquei aqui o valor de 1 milhão, como se fosse o valor pedido no terreno. Essas porcentagens também procurei, achei na internet. Podemos analisar melhor valores melhores, né, mais precisos, pesquisar e mudar aqui. Sendo que essas porcentagens é em cima do valor do custo direto da obra. Custo direto, não podemos esquecer disso. Então, vamos ter os custos indiretos. Sendo assim, temos o valor total do custo indireto da obra. Show? Continuando, temos aqui agora a parte da nossa pesquisa de mercado, que é a parte que vocês estão fazendo, né? Analisar os preços dos empreendimentos ao redor, de cada edificação, enfim. Aqui, coloquei 5 tipos, porque no caso seriam 5 análises, né? Para cada um encontraria 5 outros imóveis para pegar os preços de venda. Então aqui vocês colocariam a metragem e aqui o valor da venda, né? E aí aqui, como está a célula cinza, já tem uma fórmula, né? Que de acordo com a sua metragem e com o valor que estão vendendo, podemos mudar, vai ser alterado o valor do metro quadrado para cada empreendimento. Depois vamos calcular o valor médio do metro quadrado. Para calcular esse valor médio, eu não fiz simplesmente a média desses valores. Eu fiz a média, acrescentei 20% e tirei 20%, e os valores que estavam entre esse intervalo, né, de a média menos 20% e a média mais 20%, eu tirei a média deles. Igual a gente fazia com o grande Zavariz lá em PCO. Tanto aqui como aqui para os apartamentos, né? E aí tá aí os valores, né? Tá bem valorizado aqui o metro quadrado, né? Sei que são só exemplos, está a cargo de vocês essas análises, né? Como conversar na última reunião. Avançando, então aqui é o nosso valor geral de venda, com base nessa pesquisa de mercado. Então, com base na pesquisa de mercado, a gente encontrou que o metro quadrado da sala comercial é R$5.000. Então, aqui ficou o valor médio de venda da unidade, seria a metragem vezes o valor do metro quadrado, né? Seria o valor de venda de cada unidade, né? E aqui a receita total de lojas comerciais seria o valor da unidade vezes a unidade, mais, né, a unidade vezes a unidade. E aí teria o valor total de lojas comerciais, né? Seria também fórmula, né? Como está em cinzinho. Isso aqui é só a apresentação, né? Então, e aqui é a receita dos apartamentos e aqui o valor geral de venda, que seria o valor da receita de apartamento e o valor da receita das lojas. Avançando aqui, a gente tem a parte do imposto, corretagem e marketing. Esses impostos aqui foram
alguns exemplos que eu achei. Podemos alterar, podemos acrescentar, podemos tirar. Na pesquisa que eu fiz, encontrei esses, mas como está em azulzinho aqui, podemos alterá-los, né? Tá até a descrição de cada um aqui. Aqui, então, seria o valor total dos impostos. Lembrando que esses impostos são sobre o valor geral de venda, o FGV, VGV. Aqui, corretagem 5% também do valor geral de venda. E o marketing, né? Como a soma desses três dá 15%, eu peguei esses dos impostos e da corretagem, né? Foram os que eu achei, então aqui o do marketing eu só subtraí 15 menos esses daqui para achar a porcentagem de comissão do marketing, né? E aí, custo total de marketing daria 335 mil. Então aqui, custo total da construção, que seria a somatória, né, do custo indireto, do custo direto e desses custos de imposto, corretagem e marketing. O lucro seria o valor geral de venda menos o custo total, né, da construção. E o ROI, né, que é o lucro menos investimento dividido pelo investimento. Então, vemos que aqui esse empreendimento não seria lucrativo. Teríamos um prejuízo. Repare bem. Mas, claro que esse estudo feito aqui não está certo, porque aqui na nossa pesquisa de mercado coloquei valores quaisquer, né, que não condiz com a realidade, né. Foi só apenas para... Então, tive uma má sorte de colocar péssimos valores. Perdoe-me. Então, e aqui, nessa última tabela, né, nós temos nosso resultado, né, resumo do nosso estudo de viabilidade. Né? Aqui tem a tipologia, né? Precisaríamos acrescentar aqui o textinho, né, relatando, né, que são X apartamentos de 110 metros quadrados, X de 90, X loja de 300 metros quadrados, Y loja de 150 metros quadrados, alto padrão, médio padrão, residencial multifamiliar, misto, né? Enfim. Aqui é a nossa área de venda residencial, nossa área de venda comercial, nossa área de uso comum. Então aqui tem a área total construída, né? Aqui nós temos o valor de venda residencial e o valor de venda comercial por metro quadrado, né? Então aqui a gente tem o nosso valor geral de vendas. Aqui o custo da construção, né? O CUB, né? Que é por metro quadrado. Está errado aqui, mas depois conserto. É o custo direto de obra, custo indireto, e o custo com corretagem, marketing, impostos, e o custo total da obra. Então, o valor do terreno, né, que foi que eu arbitrei, né, de 1 milhão. Custo total do negócio, então, ficou esse aqui, o resultado, né, que é o nosso lucro, VGV menos custo total, e o nosso resultado e o nosso ROI, né? Que aqui também está errado, né? Em porcentagem. E assim a gente finaliza a nossa planilha de estudos, né? Do estudo de viabilidade. Podemos acrescentar bastante coisa ainda. Uma outra coisa que eu vi que podemos estudar mais é a questão de quando você está ali na venda do empreendimento, né? Na venda dos apartamentos, muita gente compra os apartamentos na planta, muita gente compra no meio. Então esse dinheiro que vai sendo retornado, né, que é o chamado retorno, a gente pode investir ele, né, investir esse dinheiro e lucrar mais, né, com esse investimento. Então, podendo alterar nosso resultado significativamente, né, dependendo de quanto vendemos no início da obra, quanto vendemos no meio da obra, à medida que formos vendendo. Também tem a questão do risco que temos que estudar, porque depois que vendido, depois que feito, né, tem aquele tempo ainda que para vender todos os apartamentos.
Então tem bastante coisa aí. Então essa planilha é uma planilha, pode ser considerada uma planilha base. Tá bem completa? Tá bem completa. Tá bacana? Tá bacana. Mas podemos melhorar muito ainda. Então fiz aí para apresentar para vocês. E depois eu faço o vídeo explicando, né, como que eu fiz toda a questão que está oculta aí nessa planilha, né?